Meus amigos, Léo Lins está sendo acusado de muitas coisas por alguém que se dizia amigo dele e o Danilo Gentili acabou entrando na história. E essa pessoa em questão é o humorista Patrick Maia, que, convenhamos, não é muito conhecido, não é tão relevante no cenário nacional, mas hoje aqui a gente vai comentar um pouco dessa treta que está acontecendo, que inclusive envolve a política como um todo. E vamos analisar aí a resposta do Léo Lins, os vídeos do Patrick Maia e também o vídeo do Danilo Gentili. Me mostraram um vídeo do Patrick Maia, falando do caso do Léo Lins. Me deu uma vontade desgraçada de responder esse vídeo. E eu vou dizer por que eu quero responder esse vídeo. Primeiro, que é porque eu já passei muitas vezes o que o Léo Lins passou. Eu já fui condenado à prisão também em primeira instância. Eu sei a angústia que é você aguardar a segunda instância. Na minha época, se eu fosse condenado em segunda instância, eu seria preso. Hoje em dia, o Léo vai poder aguardar a terceira e a quarta instância em liberdade. Então assim, estou dizendo isso por quê? Para vocês entenderem que eu sei a angústia que o Léo está passando. Também já tive pedido de prisão decretado alguns anos atrás. Foi por um triz que eu não fui preso. Meu advogado, quem convive perto de mim, sabe disso. Então eu sei exatamente o que o Léo Lins está passando. E quando eu fui condenado à prisão em primeira instância, e alguns anos atrás, quando a Câmara dos Deputados articulou a minha prisão e quase fui preso, eu vi amigos meus, ou melhor, pessoas que eu achava que eram meus amigos, que eram meus colegas de comédia, gente que eu de fato, se tivesse encontrado na rua, chamaria para entrar em casa e tomar um café, comemorando, relativizando. Mas é dessa forma que o Danilo está falando. Quanto mais você vai crescendo, mais as pessoas vão querendo se aproveitar. Não foi diferente desse humorista Patrick Maia, que tentou se aproximar e era até amigo. O próprio Danilo está falando aí que o Danilo ajudou ele, o Léo Lins ajudou ele, e a galera simplesmente acha que o Patrick Maia é um cara que está dando opinião aí, e é um cara distante, mas não é um cara que foi ajudado pelo Danilo Gentili, e como o próprio Danilo falou, ele quase foi preso, e quando isso aconteceu, pouquíssimas pessoas foram e deram o braço a torcer, e foram lá dar uma palavra amiga, e foram na internet falar o que o Danilo fez com o Léo Lins, de ir lá falar, de se pronunciar, né, falando sobre o Léo Lins. Outros humoristas fizeram isso, mas não foi falando no nome do Léo Lins, foi falando sobre a situação. Mas o que o Danilo fez foi uma atitude de amigo, de ir lá gravar, falar sobre, que discorda, e hoje ele está aí falando novamente, defendendo um amigo contra as acusações, não só acusações, mas acusações falsas, mentirosas. Ele falou que o próprio Léo Lins é criminoso, é racista, é um monte de coisa, mas ele disse que era amigo do Léo Lins. Então, se ele era amigo do Léo Lins e está acusando ele de ser um criminoso, quer dizer que ele era amigo de um criminoso, logo ele falava as mesmas coisas que ele, compactuava com as coisas que ele dizia, né? Então não faz o mínimo sentido dele ir lá dar um tiro no pé e nas redes sociais fazer um vídeo falando que o Léo Lins tinha que estar preso e que é um desserviço para a piada, para a comédia brasileira. Eu tentei pensar, gente, tudo bem, é a opinião dele, eu tenho que respeitar, mas hoje eu vejo que não é opinião, é inveja. E quando eu vejo o Patrick Maia fazendo isso com o Léo, eu vou fazer o que eu não fiz quando fizeram isso comigo, quando eu vi colegas fazendo isso comigo, pela frente ou pelas costas. Vou fazer um vídeo respondendo o que ele tá falando do Léo. Porque eu sei o momento que o Léo tá passando. E isso, Patrick, é coisa de filha da p. Quando você vê um amigo seu no chão, enchendo ele de bicuda, e você aparece pra dar o seu chutezinho na cabeça dele, pra quem tá enchendo ele de bicuda te dar um tapinha nas costas e falar, muito bem, Patrick, muito bem. Isso que você faz é uma coisa de filho da p e de invejoso. E eu vou responder porque, além de tudo, Patrick, você é burro pra caralho. Você fala uma porrada de burrice no teu vídeo. Então vocês podem ver o vídeo do Patrick na íntegra, mas eu vou separar alguns pontos chaves aqui, como esse aqui, por exemplo. Olha as últimas notícias que apareceram sobre o stand-up comedy nos últimos meses. Essa. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Nossa, sério, Patrick? Vamos lá. Vou tentar pegar alguns exemplos aqui. Rafinha Bastos. Rafinha Bastos uma vez fez uma piada, um tema considerado proibido. E se você parar para pensar, é de uma canalice sem tamanho o cara ir em rede nacional, na sua rede social, se bem que ele não é relevante, as pessoas não conhecem muito ele vai ficar agora famoso, né? Inclusive tá tomando um hate enorme nas redes sociais, mas é de uma canalice enorme ele fazer um vídeo querendo expor uma situação de uma pessoa que
teoricamente, inicialmente era amiga, né, era uma pessoa amiga. Eu acredito que o Léo Lins agora não vai querer mais nem olhar na cara dele, mas porque o Léo Lins é uma pessoa que leva em consideração a amizade, e o que ele fez, né, e gravar esse vídeo é totalmente uma traição, e não é só traição, mas eu acho que é uma falta de caráter enorme, é uma canalice mesmo. Como o próprio Danilo Gentili falou, ele não precisava fazer isso, né? Foi de uma burrice tão grande, dar um tiro no próprio pé de você ali ter a sua classe, que é a classe humorística, que é a classe mais frágil, né? Querendo ou não, que quando a liberdade vai acabando, as pessoas vão atacando a classe mais frágil para poder ir ali com a censura e poder chegar em todas as classes. Então, a classe que vai sofrer primeiro vai ser a classe mais frágil. E o Danilo Gentili e o Léo Lins, juntos, né, estão defendendo aí essa classe, que é a classe humorística, e nesse vídeo ele comprova isso. Bom, tem esse trechinho aqui, esse trecho é bom, olha lá. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você tá em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você tá. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Quando alguém tem dúvidas de que lado você está na piada, você não fez seu trabalho direito. Primeiro de tudo, Patrick, você trabalha com comédia, não seja cínico. E você não tem dúvida nenhuma de que lado o Léo Lins está. Porque você conhece o Léo pessoalmente, você sabe como funciona o raciocínio e a construção de um texto de stand-up comedy, você sabe que o que se faz no palco não é necessariamente a opinião, mas sim uma busca por riso, ou seja, você não seja cínico, você sabe de que lado do Léo tá. Você sabe que o Léo não é racista, embora você tá passando o vídeo todo insinuando isso daqui, ó. O cara ainda usa de deboche falando pro Léo Lins ir ser CLT, abandonar a carreira de comediante, de humorista, e ir para a CLT. O Léo Lins hoje, não sou eu que estou falando, né? Até você pode pesquisar isso na internet, é um dos humoristas que mais lota shows no Brasil hoje, em todas as regiões, porque tem demanda, as pessoas querem rir de verdade, as pessoas sabem que o que está acontecendo dentro daquele teatro é uma encenação de piadas, como o próprio Danilo falou, de juntar absurdos, de juntar histórias que às vezes são verdade, às vezes são histórias contadas, para fazer o público rir, que é o que o Léo Lins sabe fazer de melhor. Tem alguns comediantes aí que não gostam de mim, não tem problema nenhum, nunca foi minha intenção ser uma unanimidade. Mas é que um me chamou a atenção em específico, eu vou falar o nome dele, embora vocês não saibam quem é, porque ele não é muito conhecido, não é assim, famoso, não tem um grande sucesso. E, por favor, não estou falando isso em tom de deboche. Eu sei que em todas as áreas tem pessoas muito boas que não estão fazendo um grande sucesso. Acontece. Aliás, eu sempre falei que ele é uma pessoa com talento, com ideias originais. Eu estou falando do comediante Patrick Maia. Eu fiz o meu vídeo, aquele pronunciamento, e ele fez um depois, falando que algumas das comparações que eu faço ali são desonestas, que se não está claro de que lado eu estou do preconceito, do racismo, é porque o meu trabalho foi mal feito e que eu deveria, então, procurar CLT. E termina até dando uma piscadinha, então procura CLT. E volta a dizer que é ridículo essa questão aí dele ter dado essa piscadinha em tom de deboche, não só a piscadinha, mas o vídeo todo, né? Mas a gente não deve esperar a seriedade de humorista, mas de um ser humano nós devemos esperar, no mínimo, humanidade, coisa que o Patrick Maia não teve. Babaca, mais uma vez, não é tom de deboche, é babaca no adjetivo de uma mistura de prepotência com sem noçãozice, sabe? E o vídeo dele com argumentos assim que não se sustentam. Não à toa, o Danilo Gentili fez um vídeo desmontando categoricamente todos os argumentos do Patrick. E o Danilo fez isso porque ele falou, cara, eu vi o vídeo e não aguentei, velho. Eu já tive nessa situação que você tá, e eu vi aquilo, eu não me segurei. Eu precisei falar. E assim, tanto para mim quanto para o Danilo, eu tenho certeza, o problema não é uma divergência de pensamentos. O Patrick tem posicionamento, uma postura política bem diferente da minha, e isso nunca foi problema nenhum. Você quer saber o que é mais engraçado? É que o Patrick Maia já foi e ainda é adepto do humor negro, de fazer, né, de contar as piadas mais pesadas nos shows, que querendo ou não é a que tem mais graça, né, a piada que gera mais risadas ali. Presta só atenção no que o humorista Rogério Morgado pegou um corte ali, que é as piadas, né, que é uma piada do Patrick Maia, e colocou a cara do Léo Lins. Presta atenção. Japonês traveco. Já viu um japonês sendo traveco? Não. Você fala, pensa no japonês que você conhece, ele não tem nada de traveco, né? Porque japonês, quando se fode, não vai ser traveco, né? Vai ser, sei lá, feirante, tá ligado? Tipo, não sei, irmão. Eu sei fazer tempurá, vou dar a bunda? Não, senhor. Eu tenho muito mais gente aqui do que devia. Isso aqui não devia chamar home office, devia chamar Patrick Maia ao vivo na Boate Kiss, né? Se você for pensar.
Moral da história: o cara faz humor negro, o cara é comediante, humorista, o cara participa de várias coisas, participou de várias coisas que o próprio Léo Lins fez. O Léo Lins ajudou muito ele, tanto, né, o Danilo Gentili também ajudou. E no fim das contas, o cara vai fazer essa covardia de querer falar absurdos sobre o Léo Lins e querer apontar o dedo para uma pessoa que ajudou bastante ele por questões políticas e para querer aplauso da esquerda.